Olá, eu sou Adriana Bittelman, sou profissional do desenvolvimento humano, especialista em inteligência emocional, palestrante e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo com a professora Miriam Bretsky. Boa tarde. Miriam, muito obrigado pela tua presença aqui. Olha, obrigado a você por ter nos convidado para fazer esse programa e falar um pouquinho sobre gestão executiva. Perfeito. Miriam, nós estamos aí no momento aí de pandemia e o home office, o home working já é uma realidade. Certo. Como que você vê isso na parte do, querendo ou não, dar um distanciamento disso com o cliente, né? Como que você vê essa situação? Sabe, Kendi, o Covid ele representou, na realidade, uma ruptura nas regras sociais. Tá. Isso impactou o cliente no seu comportamento, em geral, mas principalmente no comportamento de compra. Porque ele teve que se adaptar a comprar pelos meios digitais, remotamente, e receber remotamente. Então, isso impactou, inclusive, na compra de lazer, no convívio social dele. Sim. Tá? Quando você me pergunta se isso distanciou, na realidade isso passou a ser um desejo do cliente de não ter mais esse contato. Então, uma das coisas que na Europa, nos Estados Unidos se fala, que os acadêmicos estão falando, é nessa economia low touch, de pouco contato. E o home working, como eu digo, porque não é home office, porque não é só você ter um escritório em casa, mas é você trabalhar em casa. Sim, verdade. Tá? Produzir em casa. Porque tem muitas coisas que é do back-office, o que é do escritório, mas existem vários outros trabalhos que não é só o de vendas, que não é só o de atendimento, mas que é aquela da parte operacional mesmo do escritório que foi passado para o trabalho em casa. Ok. E muitas vezes está trabalhando mais em casa do que quando estava dentro da empresa. Né? Eu diria que você toma mais tempo para fazer as mesmas coisas. Você tem uma criança que vem e chama a mãe, eu queria água e o Pedrinho caiu. Então você tem um ambiente que ainda não está apropriado para fazer o trabalho também de uma maneira tão mais produtiva. Apesar que depois de um certo tempo você acomoda. Principalmente as famílias um pouco mais simples, normalmente mora a mãe junto, mora uma irmã. Então o pessoal fala, mas não tem condições de fazer o trabalho. Tem, porque eles têm muito mais um ambiente familiar que propicia o cuidado com as crianças, que muitas vezes uma gerente financeira ou uma diretora, onde a criança fica ali com a mãe, com o pai, tá certo? Verdade. Mas é claro que isso não é regra, sempre tem, né? E eu diria o seguinte, que eu estava comentando que na Europa, nos Estados Unidos, já se fala da economia low touch, que é se pensar, quer dizer, em ter menos contato, é você desenvolver os negócios para reduzir o contato. Eu vou dar um exemplo, porque isso não fica muito claro. Vou dar um exemplo. Eu passei a comprar de um açougue. Ok. Daí eu faço o pedido pelo WhatsApp, tá? E eles não me mandam um catálogo, mandam a lista do que está na promoção, etc. Eu faço o pedido. Daí eles mandam na minha casa, mandam a maquininha, eu passo o cartão de crédito ou de débito e eles me entregam. De qualquer forma, você está tendo contato com o entregador. Exatamente, e com a maquininha. Com a empresa, isso. Tá. Quando a gente pensa numa economia low touch, e já muda o mindset, foi como uma mercearia que eu amo de paixão, vou até fazer propaganda, de produtos asiáticos lá na Liberdade, aqui em São Paulo, lá na Liberdade, que é o Tovar, como o pessoal fala. O que eles fizeram? Você pode comprar pela internet, daí você não mandam a maquininha, eles têm o PicPay lá, lembrei do nome, PicPay. Daí eles mandam para você
pagar pelo PicPay, por exemplo, você dá o seu cartão e daí você paga por esse meio de pagamento, eles entregam para você, então você não tem o contato, isso é low touch, você não tem o contato com a maquininha, você não precisa ter o contato com o entregador, ele pode deixar ali naquele local, por exemplo, no meu prédio tem um local onde deixam lá na portaria a encomenda, você não tem contato com o entregador, você não tem contato com algo físico, onde você pode se contaminar, né? Sim. E eu diria que isso low touch entre o cliente e a entrega. Porque na compra você já faz a compra pelo WhatsApp, pelo site, etc. E a hora que você quiser. Isso. Para as empresas, o grande desafio com esse home office não é trabalhar o cliente, porque até hoje com a inclusão digital, tá, realmente está sendo mais fácil. Ficam aquelas pessoas que são mais reticentes. Eu tenho uma amiga de 28 anos que fala, mas eu gosto de ir no supermercado, eu não compro pela internet. Eu falo, bom, eu sou muito mais velha do que ela e eu adoro comprar pela internet. Então, não é uma questão de idade, viu, gente? É uma questão de preferência, viu? Verdade, né? Mas existem outros desafios para a empresa, além de, por exemplo, de ter esse contato com o cliente. Contato com o cliente sempre é importante, tá? Mas nessa economia low touch, a gente tem que pensar como fazer o rastreamento do pedido. Como, por exemplo, minimizar o contato que não seja necessário. Okay. Como facilitar, e quando tiver que fazer este contato, como facilitar para que os meios de contágio sejam cada vez menores. É encurtar os caminhos. Encurtar os caminhos. E no homework, o desafio ainda é muito maior. Por quê? Porque você tem 3 aspectos da liderança. Como motivar a distância? Perfeito. Nós já temos uma solução tecnológica que é trabalhar via Zoom, ter a tecnologia que entrega, por exemplo, o trabalho para quem está trabalhando em casa, que possibilita a comunicação do funcionário com a empresa, mas o grande desafio é cybersecurity, a segurança da informação. Quando você está transitando com a informação, exato, tá? E principalmente se você deixa um computador, um notebook na casa do funcionário, você não sabe como o filho do funcionário vai usar, se ele vai ter acesso ou não, e como você bloqueia esse acesso. E principalmente os hackers, que a gente sabe que os hackers hoje em dia realmente estão bastante ativos e querem oportunizar qualquer coisa, qualquer momento para poder tirar uma vantagem exatamente desse momento onde as empresas estão realmente ainda um pouquinho mais despreparadas ou que existem brechas para que eles possam fazer uma... Por isso tem a lei agora, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Que na realidade não a proteção de dados sim, porque protege o consumidor, mas principalmente toda essa estrutura de dados que a empresa precisa ter. E o terceiro grande desafio, na realidade, é a seleção de que processos você vai poder levar para o homeworking. Perfeito. Tá? Eu me lembro que a gente estava fazendo um trabalho para o Citibank, e o Citibank, por exemplo, fazia todo um trabalho de gestão de recebíveis e de contas a pagar, contas a receber, para empresas, certo. E que ela fazia isso num site de uma empresa de call center. Ok. Os níveis de segurança que tinham que ter, porque havia, digamos, o seguinte, havia do banco para o site dessa empresa prestadora de serviço, você tinha um trânsito de dados. Depois, para prestar informação para... tinha outro trânsito de dados. E depois para fazer a transferência do dinheiro, por exemplo, dos pagamentos daquela empresa terceira para os seus fornecedores, você tinha que transferir dinheiro. Então você tinha
ali um nível de realmente de processo altamente complexo. Sim, tá? verdade. Será que as empresas estão preparadas para deixar processos complexos poderem ser feitos em home working? Porque eles pensam muito na segurança da informação mesmo. Não é só segurança da informação, mas na confiança de que aquele funcionário é confiável realmente. Tá? Porque às vezes você pode bloquear ele imprimir, mas ele pode pegar um WhatsApp e tirar foto da tela. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Isso. Então, será que só o atendimento pode ser feito home office? Ou que processos? Perfeito? Processos de contabilidade podem ser feitos? A venda pode ser feita à distância, porque isso você já faz. Você faz no seu iPad, você faz no aplicativo. Né? E outros processos. Então, eu diria que o grande desafio de low touch é processos, por exemplo, de entrega, de venda, sem contato ou com o menor contato possível, como esse exemplo que eu dei. O segundo, o que você pode transferir? Para que tipo de perfil? Como preparar esses funcionários para que eles possam desenvolver bem o trabalho em casa? Porque precisa ter disciplina, né? É o perfil. E como ensinar e como treinar à distância. Tá? E manter esse funcionário, principalmente se ele for novo, treinado à distância. Quantas vezes ele deve vir à empresa? Em que momentos deve ter esse contato? Com que qualidade ele deve ter esse contato? Como que ele deve se relacionar com os outros que também estão em home office? Porque você precisa criar esse sentimento de pertencência àquela organização. É verdade. Então, esses são desafios. A gente não tem uma resposta hoje. Muita gente tem dado sugestões de como isso pode ser resolvido, mas não existe assim realmente algo que diga esse é melhor, esse é o melhor caminho, essa é a melhor metodologia. Eu participei em 2 projetos que realmente, por exemplo, que colocou todas as suas vendas, todo o atendimento e alguns processos operacionais de contabilidade, como registro de todas as partes de despesa, parte da contabilidade em home working. Está dando super certo e estão transferindo cada vez mais processos porque viram que tem pouco risco, que o treinamento está dando certo. Porque é uma coisa que veio para ficar. Né? Isso. Inclusive, eles têm um grupo que foi criado que vai na casa das pessoas e organiza o espaço de trabalho. Olha, se é possível organizar um espaço de trabalho, dá essa ajuda para organizar. Bacana. Sabe? Já vi a qualidade da rede que tem. Da rede. Já organiza isso, já prepara o ambiente para que o trabalho possa ser bem desenvolvido. Você não pode deixar também isso na responsabilidade do funcionário. Mas é um custo? Sim, é um custo. Mas o quanto você economiza também. A outra coisa que eu diria que é um grande desafio é como que... Porque você não tem vale transporte. Mas o vale refeição continua? Não sei. Em alguns casos, sim. Sim. Que benefício você vai dar? Porque você tira certos benefícios, você deixa de ter certos custos, mas você tem outro. Você tem o custo da internet. Exatamente. Tá certo? Você vai pagar o custo do espaço que o funcionário está utilizando? Você vai compensar isso no salário dele? Você vai ter funcionários contratados ou prestadores de serviço? Então, esses são os desafios que realmente o home working... Isso daí está sendo mais falado agora, porque assim, quando a gente teve a quarentena, muita gente pensou que era 40 dias só. Exatamente. Nós já estamos 8 meses. Exatamente. Ou seja, muita coisa mudou a cabeça das pessoas. Exatamente. E muita gente adorou trabalhar em casa. Sim. E foi muito mais produtivo. Nessa empresa, que inclusive presta um serviço meio simbiótico com o doutor consulta, sim, porque eles vendem um plano de, quase que um plano de saúde, mas um plano de desconto em todo o serviço do doutor consulta. É quase que um plano de desconto, tá?
pessoal de classe D, principalmente. Classe D, exatamente. Para quem não consegue pagar um plano de saúde, Sim. mas, olha, é um negócio assim super bacana. Eles realmente tiveram uma redução de custo com o homework muito grande. Sim, porque eles pagavam aluguel de espaço físico, né? Exatamente, exatamente. Quando você coloca na ponta do lápis, o homework traz vantagens. É verdade. Mas, em compensação, a pessoa que está disponibilizando aquele espaço, certo? Que Sim. também tem implicações na família, né? Eu acho que isso precisa ser considerado. Sim. Olha, Certo. você sabe que a gente está falando em perfil, os psicólogos acham que, proporcionalmente a outros momentos, o nível de separação de casais foi muito mais intenso agora nessa época de pandemia. Mas Que é difícil conviver junto, né? eu acho que, na realidade, os problemas afloraram e acho que se solucionou algo que vinha se arrastando. Pode ser também. Pode ser também. Agilizou aquilo que um dia ia acontecer. Que um dia ia acontecer, porque eu diria o seguinte, é nesse momento que você precisa estar mais próximo, que você precisa colaborar, Isso, exato. que eu acho que precisa haver o fortalecimento da família. E não a separação. Sim. Então, eu diria o seguinte, quem se separou é porque já estava... Desgastado. Se a corda rompeu, é porque ela já estava ruída. Tá? É aquele negócio da gota d'água. Exatamente. Eu acho que ficar junto todo o tempo não fortaleceu o relacionamento, simplesmente rompeu o que já estava ruído. Tá certo. É essa a minha... Tá certo. Ô, Essa Miriam, é a minha nós estamos impressão. aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, né? E também os seus contatos, por favor. Olha, o homeworking, ele veio para ficar, e também essa economia de low touch. Então, o low touch, ele vem exatamente na esteira da transformação digital. E essa economia, e realmente o homeworking, ele vai dar certo para as empresas que estão mais preparadas do ponto de vista de uma cabeça mais aberta, eu diria do mindset, mais preparadas com tecnologia também, que facilite, por exemplo, primeiro, a mensuração de desempenho, Sim. tá certo? A segurança da informação, tá? E que tenham lideranças realmente mais fortes, mais preparadas, porque são as três coisas que realmente fazem a diferença. Ok. E aquelas que estejam realmente dispostas a investir um pouco naqueles funcionários que estão em casa. Perfeito. Tá? Como parceiros que não estão na empresa, mas que são funcionários da empresa, porque na hora que você falar, eles estão lá e nós aqui, é que nem o negócio do casamento. Tá. Não tem como estabelecer essa conexão. Então, na realidade, mesmo eles trabalhando lá, nós estamos juntos. Eu diria que esse é o meu recado final. Homework não é para separar, é para juntar. Perfeito. Tá certo? O meu contato é 98571-4555. E o meu e-mail, pouco difícil, né? Mas é mbretsky, meu sobrenome, @bretsky, marketingporextenso.com.br. E um recado para as pessoas. Nós temos 14 milhões de empregados. Mas temos nas empresas assim, uma falta de pessoas qualificadas, eu diria qualificadas desde saber atender, de falar bem um português, de entender o que é um Google, de saber o que é um Facebook Ads, de saber o que é esse mundo digital. E tem tantos cursos. Gente, preparem-se, vão atrás, porque emprego tem. O que está faltando é gente também mais qualificada para esse novo contexto, porque os empregos do tradicional estão acabando, mas tem muito emprego novo surgindo por aí. Muito obrigada. Ok. Internautas, com os agradecimentos então à professora Miriam Bretsky,
que sempre nos honra aí com sua sabedoria e bom conteúdo. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.